Seja bem-vindo, seja bem-vinda à família da graça, à casa de Deus, à casa do povo de Deus, à casa do nosso Pai, o lugar onde nos ajuntamos, o lugar onde congregamos, para então adorarmos ao Senhor e recebermos dele a sua santa palavra. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada O Chamado de Deus, baseada no livro do profeta Jonas. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a santa palavra de Deus no livro de Jonas, no Antigo Testamento, no final do capítulo 1 e no início do capítulo 2. Você que está com a sua Bíblia, com o seu tablet, com o seu smartphone, abra por gentileza o texto do livro de Jonas, profeta Jonas, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 17 e em seguida o capítulo 2, de 1 a 9. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aleluia. Levante a sua mão direita, diga: Pai, eu te dou graças, porque hoje eu acordei, porque eu estou vivo, porque eu estou bem, porque eu tenho saúde, porque eu sou rico, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu posso todas as coisas, todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sei também que em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, por aquele que me amou. Eu abro agora a minha mente e o meu coração para receberem unicamente a tua santa palavra. Eu rejeito todo pensamento e todo sentimento que não estão em linha com a tua vontade e o teu propósito para a minha vida. A minha alma não está à venda. O meu destino é inegociável.
Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse do meu milagre. E declaro nesta hora a vitória do Senhor na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Na última ministração, hoje pela manhã, nós estudamos mais aprofundadamente este versículo 17 do capítulo 1. Se você quiser, você pode depois, eu aconselho, assistir a mensagem que será lançada depois de editada no nosso canal da Família da Graça no YouTube, para que você possa acompanhar a sequência desta série de ministrações que tem como título O Chamado de Deus, baseado na história de Jonas. E nós vimos nessa última ministração que Jonas foi lançado no mar e Deus providenciou, Deus preparou, Deus designou um grande peixe. A Bíblia não diz que era uma baleia, mas um grande peixe para engolir Jonas. E agora Jonas está prestes a ser engolido pelo peixe, prestes a ser colocado dentro do ventre, da barriga daquele peixe. Ele estava em maus lençóis, porque ele havia fugido do propósito de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, e tinha ido em uma outra direção para escapar da presença de Deus. Mas o texto diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus é soberano. Ele sempre nos encontra, Ele sempre vê o que está acontecendo em nossa vida, e Ele sabe de todas as coisas. Ele controla o vento, Ele controla as ondas do mar, Ele controla as tempestades. Ele aqui designa um grande peixe para estar na hora certa, no lugar certo, naquele momento exato, para que pudesse cumprir uma missão que Deus havia dado àquele animal marinho. Jonas achava que podia fugir de Deus, mas como alguém pode fugir da presença de Deus? Como alguém pode se esconder da presença de Deus? Para onde nós podemos ir se Deus vê em cada esquina, debaixo de cada pedra? Ele sabe de todas as coisas. Tenha certeza disso. Onde você estiver, Deus te encontrará, Deus o achará. Não importa quão longe você vá, não importa quão rápido você corra e você tente se esconder de Deus, é impossível fugir da presença de Deus. Deus alcança Jonas e o coloca nessa situação dentro da barriga de um peixe grande, e ele fica ali por 3 dias e por 3 noites. Talvez agora, diga comigo, talvez agora. Talvez agora, diga para a pessoa que está do seu lado, talvez agora. Talvez agora. Talvez agora Jonas esteja preparado para ouvir a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Talvez agora Jonas esteja preparado para fazer a vontade de Deus. Talvez agora Jonas preste atenção no que Deus está falando. Eu me lembro da história de um fazendeiro que estava vendendo uma mula, e passava por ali um amolador de facas e tesouras, e ele precisava de um animal. Então ele procurou o dono da fazenda e disse: essa mula é boa, é um animal bom? Ele disse: muito boa. Você pode levar e ter certeza que ela vai fazer tudo que você mandar. É uma mula muito dócil, muito obediente, muito tranquila. Agora, assim, você precisa tratar ela sempre com taque. Taque, ternura, amor e carinho. Se você tratar ela com taque, você vai ter tudo que você quiser. Ela vai fazer tudo que você mandar. É uma mula maravilhosa. Trate ela com taque. Então o sujeito foi, 15 dias depois retornou chateado, frustrado, procurou o dono da fazenda, queria devolver o animal. Disse: eu não consigo lidar com essa mula. Ele disse: mas o que aconteceu? Todos esses anos aqui ela nunca nos deu trabalho algum. Você fez o que eu falei, você tratou ela com taque.
Ele disse, claro que sim, taque, inclusive, porque assim, eu fiz de tudo. Eu dava para ela comida 2 vezes ao dia, eu limpava o estábulo, o curral onde ela estava, eu só faltei carregar essa mula, eu fazia carinho nela, eu escovava ela, eu conversava com ela, eu cantava para ela, eu fiz de tudo que você disse, e ela não prestava atenção, ela não me dava atenção, eu não sei o que fazer, nada do que eu mandei fazer, ela fazia, ela nunca me obedeceu, então estou devolvendo, porque essa mula não presta. Ele disse, não, alguma coisa está errada. Esse fazendeiro foi então até uma árvore, cortou um galho da árvore que parecia um bastão de beisebol e pegou aquele galho com algumas folhas e se aproximou da mula e com toda a sua força ele deu um golpe na cara da mula, se acertou entre os olhos dela aquele pedaço de pau com folha, e a mula então tomou aquele susto, deu 2 passos para trás, relinchou, fez um movimento brusco com a cabeça. E aí o sujeito, peraí meu irmão, que negócio é esse? Você disse que era para tratar com taque, com ternura, amor e carinho, e você dá uma paulada dessa na pobre coitada da mula. Ele disse, eu falei que ela ia lhe obedecer se você tratasse com taque, mas primeiro ela tem que prestar atenção. Esqueci de falar isso. E aí acontece que tem muita gente igual Jonas, que Deus está falando, mas a pessoa não presta atenção. E às vezes está precisando somente disso, porque Deus tem tratado com taque, mas está faltando às vezes alguma coisa para acordar. Será que Jonas agora? Será que agora ele está preparado para ouvir Deus? Será que ele agora está preparado para entender o propósito de Deus e cumprir o propósito de Deus na sua vida? Será que ele está pronto para prestar atenção ao que Deus tem para ele? Vamos ver nessa noite 3 características impressionantes de Jonas, 2 defeitos e uma excelente virtude. E eu acredito que todos nós nessa série estamos nos identificando com Jonas. Em primeiro lugar, Jonas era teimoso. É interessante que agora na barriga do peixe ele presta atenção. Ele presta atenção a Deus. Deus recebe a atenção de Jonas. Primeiro Deus enviou uma tempestade, Jonas não estava nem aí. O navio estava lá quase afundando, as ondas, o vento, o mar bravio, e Jonas dormindo no porão do navio. Quanta gente dormindo no porão da igreja. O capitão do navio vai lá acordar Jonas, grita com ele, fala para ele, homem, levanta, faz alguma coisa, ora ao teu Deus. E Jonas se levanta no meio daquela confusão toda, e a Bíblia no capítulo 1 não diz que Jonas fez nenhuma oração. Jonas não fez nenhuma oração. Aí Deus faz com que ele seja jogado na água. Depois de toda aquela confusão, os marinheiros resolvem lançá-lo no mar a pedido dele mesmo. E agora ele se vê naquela situação terrível, naquele mar bravio, sendo engolido pelas ondas. Ele estava a ponto de se afogar. A oração dele diz que ele começou a descer, a afundar até os abismos da terra. E de repente esse peixe estava passando lá e engoliu Jonas. Deus envia um grande peixe para engolir ele por inteiro. Ele vai parar na barriga do peixe. Talvez agora, diga para o seu irmão, talvez agora. Olha o suspense, talvez agora Jonas esteja preparado para ouvir a voz do Senhor e para tomar uma posição. Mas presta atenção na transição do capítulo 1:17 para o capítulo 2, versículo 1. O versículo 17 do capítulo 1 diz assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí no capítulo 2, versículo 1 diz o quê? Então, diga comigo, então lá de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor. Peraí. Eu não sei se você está acompanhando aqui. Quantos estão comigo, digam amém. A Bíblia diz, então, depois de 3 dias e 3 noites. Então, não no momento em que ele foi jogado no mar. Então, não no momento em que ele estava lá se afogando.
afogando e viu a boca do peixe se aproximando dele. Então, não no momento em que ele estava dentro da barriga do peixe, imediatamente após ter sido engolido, mas então, depois de 3 dias e 3 noites, finalmente ele descobriu que não havia para onde fugir, que não havia para onde correr, não havia nenhum lugar para se esconder de Deus. Foi aí que Jonas orou. Quantas pessoas estão vivendo esta situação? Elas já foram engolidas há muito tempo pelo peixe, mas elas estão esperando alguma coisa. Elas ainda não entraram nesse momento em que Jonas realmente prestou atenção ao que estava acontecendo. Você pode imaginar como era dentro desse peixe? O relato de Jonas é impressionante. O peixe não parava de nadar, né? Ele está ali dentro, o peixe está nadando, ele está indo, né? E o peixe está girando, ele está lá, e ele vai junto. Ele está dentro do peixe. Era um tipo de submarino. Estava lá na barriga do peixe, um lugar escuro, apertado, difícil de se mover. O peixe está nadando o tempo todo. O interior do peixe é um lugar fedorento. Quantos gostam de cheiro de peixe? Não. Você usa perfume com aroma de peixe? Dizem que o cheiro do peixe é um dos odores característicos mais fortes, assim, tanto quanto a urina ou a amônia e outros odores agressivos que o nosso nariz identifica e sente repulsa. Aquele fedor de peixe, né? Principalmente quando ele vai passando do tempo. Então, mas ele está dentro do peixe. Mais do que isso, ele está num lugar viscoso, engordurado. Ele está no ventre, ele está no meio dos sucos gástricos do peixe que estão tentando digeri-lo. Mas Jonas não ora até o 3º dia. Jonas não busca Deus. E o que isso me diz? Que ele era um cara realmente teimoso. Jonas era um cabeça dura. Se tinha um cabeça de bagre naquele oceano, era ele. Ele era o cara turrão, ele era um cara duro, ele é um cara difícil de ser quebrado. Mas Deus sabe como tratar com cada um de nós. Deus sabe até onde precisa ir para que alguma coisa realmente aconteça na nossa vida, que nos mobilize numa direção diferente. Neemias capítulo 9, a partir do verso 16. A vida de Jonas não era diferente dos demais hebreus, israelitas, que durante tanto tempo desobedeceram à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de se voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus muito paciente e um Deus cheio de amor. Por isso não os abandonaste. Diga glória a Deus. Porque quantas vezes nós também estivemos vivendo assim na nossa vida, endurecidos, apesar de tudo que estava acontecendo à nossa volta. E talvez ainda hoje muitos de nós tenhamos entrado numa zona de conforto, achando que está tudo bem, quando Deus tem um chamado e nós precisamos cumpri-lo. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado: meu irmão, não deixe de cumprir o teu chamado. Eu vou te dizer uma coisa: você pode ser mais teimoso do que uma mula, você pode ser mais teimoso do que um touro brabo, mas Deus é mais persistente do que a tua teimosia, e Ele tem mais recursos e mais tempo do que qualquer um de nós, e Ele saberá prevalecer contra a teimosia de qualquer um de nós, para fazer com que a gente esteja no centro da vontade dEle. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele, porque Ele é Senhor. Aleluia. Ah, meu Deus. Mas vamos lá, em segundo lugar, Jonas era rebelde. Ele não era só teimoso, ele era rebelde. Veja o que diz o texto, no capítulo 2, lá de dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Ele disse: meu desespero, clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste
Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de... Olha isso, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Observe uma coisa aqui nessa oração: em nenhum momento Jonas diz que ele estava arrependido do que ele havia feito. Em nenhum momento em sua oração Jonas diz que pecou. É uma oração muito bonita, mas vá em frente, observe com cuidado. Em nenhum versículo você vai ver nenhuma palavra de Jonas dirigida a Deus com respeito à sua teimosia. E sabe o que isso me diz? Que Jonas era um cara bem rebelde. Na verdade, há duas palavras muito difíceis da gente dizer para Deus: eu pequei. Eu pequei. Não nos agrada quando cometemos um erro. Não nos agrada, muito menos, admitir este erro. Não ficamos felizes quando quebramos a cara, quando tomamos decisões e as coisas dão errado por causa das consequências do nosso pecado. Não gostamos de ser confrontados, não gostamos de ser apanhados em alguma falta, não gostamos de confessar nossas falhas, nem de expor as nossas fraquezas. Mas a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa encontra a misericórdia, acha a misericórdia. A Bíblia também diz em 1 João 1:9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus, você precisa aprender a falar a verdade com Deus. Se você precisa mudar em alguma coisa nesse momento da sua vida, saiba que o que Deus mais espera de mim e de você é que eu e você falemos com Ele a verdade. É que sejamos sinceros nas nossas orações, mas ninguém quer fazer isso. Eu prefiro fazer qualquer coisa, incluindo a mentira às vezes, do que dizer estas palavras: eu pequei, eu errei. Nós arranjamos desculpas, nós racionalizamos, nós torcemos os fatos, nós culpamos os outros, nós dizemos: não foi minha culpa. Nós dizemos: ela me disse para fazer isso, ele me disse para fazer aquilo. Nós dizemos: e daí? Todo mundo está fazendo, todo mundo vive assim. E as desculpas nunca parecem acabar. E é difícil uma pessoa realmente dizer: eu estraguei tudo, eu errei, eu pequei, eu cometi um pecado, perdão, Senhor. Como é difícil para o ser humano admitir a sua culpa. Como é difícil para o ser humano olhar para a sua vida e reconhecer que o que está vivendo hoje é o resultado das suas escolhas longe dos caminhos do Senhor. Jonas não confessa seu pecado em sua oração a Deus. Ele ainda é um homem rebelde. Mas existe uma terceira coisa, e aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque aqui está o segredo para a virada da sorte de Jonas, que vai acontecer nos próximos capítulos. Aqui está o segredo para alguma coisa que Deus vai usar como o promotor de uma mudança real na vida de Jonas e no seu ministério. É que Jonas tinha fé, Jonas cria em Deus. Diga comigo: Jonas tinha fé. Você pode dizer assim: mas bispo, como você pode dizer que Jonas era um crente diante daquilo que você acabou de declarar? Ele era teimoso, ele era rebelde, como muitos de nós vivemos. Mas existia uma coisa no coração de Jonas: o temor de Deus. Existia algo no coração desse homem, que ele acreditava
acreditava em Deus. Em primeiro lugar, o texto diz que ele cria que Deus podia ajudá-lo. Olha que diferença tremenda isso pode fazer na vida de alguém. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. A quem você está clamando? A quem você está pedindo socorro na hora da sua crise? A quem você está buscando quando tudo vai mal? Não há nenhuma possibilidade para Jonas aqui. Ele sabe que se Deus não o salvar, ele nunca vai sair vivo de dentro do grande peixe. Somente Deus pode ajudá-lo. Somente Deus pode socorrê-lo numa situação como essa. Em segundo lugar, o texto diz também que Jonas cria que Deus foi quem o colocou onde ele estava. No versículo 3 ele disse: jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Observe que ele não culpa os marinheiros que o jogaram no mar. Ele não culpa ninguém, a tempestade, o grande peixe, por tê-lo engolido e levado para lá, para debaixo das ondas. Ele sabe que foi Deus que permitiu que tudo chegasse àquele momento. Ele reconhece a soberania de Deus, que por trás de tudo que está acontecendo na sua vida, o Senhor está assentado no trono do universo e Ele tem o controle de todas as coisas. Então ele se humilha diante de Deus e diz: eu estou aqui porque você me colocou aqui, eu estou aqui porque você está no controle. Eu reconheço isso finalmente, que eu não sou dono da minha vida, que eu não posso fazer o que eu acho que eu quero. Eu preciso conhecer a tua vontade e me submeter a ela. Em terceiro lugar, Jonas também cria que ainda existia um futuro para ele. Ele ora dizendo assim no versículo 4: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Ainda há esperança no coração de Jonas, de que um dia ele pudesse ver o templo santo do Senhor. Ainda há esperança no coração de Jonas, de que um dia ele pudesse caminhar novamente na presença de Deus. Aleluia! É isso que faz com que a vida de Jonas tenha ainda condição de dar uma reviravolta. Em quarto lugar, Jonas cria que podia morrer dentro do grande peixe. Ele fala estas coisas: tu me trouxeste a vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Versículo 6, ele finalmente percebeu a seriedade da situação. Não havia como sair de lá, a não ser que o Senhor o tirasse. Fora de Deus ele seria o almoço de domingo daquele grande peixe, e a vida dele teria acabado ali dentro. Jonas também acreditava que o Senhor era a sua única esperança. Ele disse: quando a minha vida já se apagava, talvez ele já estivesse desmaiando de fome, falta de oxigênio, toda aquela situação que estava acontecendo, ele diz: eu me lembrei de ti, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Depois de tanta fuga, de tanta desobediência, de uma atitude tão egoísta, tão rebelde, agora Jonas presta atenção totalmente ao propósito de Deus para a sua vida. E de fato, Deus não vai parar. Deus não vai parar até que ele tenha sua total atenção. Ele pode permitir calamidades na sua vida, ele pode permitir doenças, ele pode permitir uma grande perda, ele pode permitir um fracasso, ele pode permitir um desgosto, ele pode permitir uma traição, seja lá o que for necessário. Deus pode permitir que aconteça na minha e na sua vida. Ele nunca vai preferir deixar você fugir, ele nunca vai preferir deixar você ir embora, ele nunca vai preferir deixar você desaparecer da presença dele. Ele continuará correndo atrás de você e ele não vai parar de correr até te encontrar. Finalmente Jonas está dizendo: Senhor, eu corri de você por um longo tempo, mas agora finalmente você me pegou, você me apanhou, você me capturou, você tem toda a minha atenção, Senhor. E essa é a vantagem de estar num momento como este. Esta é a vantagem de estar vivendo um momento assim. Davi disse uma vez: foi-me bom ter sido afligido, para que eu entendesse, para que eu aprendesse os teus estatutos. Essa é a vantagem talvez de estar passando pelo que você está passando, porque você tem tempo para pensar sobre o que é realmente mais importante na vida. Você tem tempo para parar, para analisar o que é que você tem feito até agora com a sua vida com relação ao propósito de Deus. Na terrível escuridão de dentro da barriga daquele peixe, Jonas percebeu a loucura, a insensatez de lutar contra Deus. Jonas também, em sexto lugar, cria que Deus o aceitaria de volta para servir. E talvez isso seja o mais maravilhoso.
Quando nós passamos por um momento de queda, de fracasso na vida espiritual, às vezes temos muita dificuldade de voltar para Deus porque temos vergonha, porque não conseguimos compreender de que maneira Deus vai nos aceitar de novo, de que maneira Deus vai nos restaurar. Eu não sei como você está aqui hoje à noite, mas com certeza Deus está fazendo algo na vida de Jonas através dessa situação. E eu e você podemos ver aqui o progresso espiritual acontecendo na vida de Jonas. É bom ver quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que estavam afastados do projeto de Deus, se arrependem e agora começam a enxergar as coisas com mais clareza. Apesar da obstinação, da dureza do coração, algo começa a acontecer na vida de Jonas. Ele começa a perceber o quanto Deus é poderoso, e tudo aquilo que Deus permitiu que acontece na sua vida, 3 dias e 3 noites ali dentro, sem ninguém para conversar, um verdadeiro encontro com Deus, e ele está ali, naquele encontro com Deus, calado no pacto, vivendo um momento tremendo de aliança e de silêncio com Deus, e ele começa a experimentar essa angústia por causa da sua rebelião. Ele não sabe o que fazer naquele momento, ele só tem 2 alternativas: se entregar à morte ou se entregar a Deus. E ele sabe que Deus pode restaurar a sua sorte. Ele sabe que ele pode novamente se comprometer com o projeto de Deus. Ele sabe que ele pode de novo dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Veja o que ele diz: eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. É óbvio que ele não está negociando com Deus, ele não está numa posição de negociar com Deus. Ele recebeu uma palavra de Deus como profeta, mas ao invés de obedecer a esta palavra, ele fugiu das suas responsabilidades como homem de Deus. Oh, Jonas, onde você está? Ele agora promete cumprir os seus votos ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu farei tudo o que eu te disse um dia que eu iria fazer, tudo que eu te prometi, tudo que você pediu para mim, para eu fazer. Onde você disser que é para eu ir, eu vou. O que você me disser para fazer, eu farei. Ele está no ponto onde todos nós deveríamos estar todos os dias. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós permitimos que as muitas coisas que temos para fazer durante a nossa semana, o nosso dia a dia, nos afastem desse caminho de obediência, e ficamos esperando para ver, pagando para ver quando é que alguma coisa vai acontecer. Mas Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Este não é o ano de você brincar com isso. Tudo que tem acontecido na sua vida tem a ver com um chamado de Deus. Eu queria que você parasse para se lembrar quando foi que na sua angústia, no seu passado, você disse para Deus: eu serei assim, Senhor, eu te servirei, eu serei um instrumento nas tuas mãos, eu proclamarei a tua palavra e o teu reino, eu pregarei, Senhor, o teu evangelho, eu anunciarei o teu testemunho. Mas você esfriou, você permitiu que outras coisas nessa vida sufocassem a alegria da salvação e o primeiro amor. Está na hora de Jonas voltar para os caminhos do Senhor. Está na hora de Jonas se comprometer novamente com o projeto de Deus, com o chamado de Deus para a sua vida. Mas em último lugar, Jonas também acreditava que só Deus pode salvar, e isso aqui foi muito importante nesse momento. Ele disse: a salvação vem do Senhor. Veja, ele não está dizendo a minha salvação vem do Senhor. Preste atenção nisso. Ele poderia ter dito: a minha salvação vem do Senhor, e ele estaria dizendo algo certo, mas ele disse: a salvação vem do Senhor. Na verdade, a salvação de todos, a salvação de toda a humanidade, a salvação dos ninivitas na capital da Síria, para onde Deus o havia enviado para pregar a palavra, a salvação no Iraque, a salvação na Síria, a salvação na Coreia do Norte, a salvação na África do Sul, a salvação na América do Norte, a salvação no Brasil, a salvação em todas as nações depende exclusivamente de Deus, porque toda salvação vem de Deus, toda salvação começa em Deus e termina com Deus. A salvação vem do Senhor.
E essa talvez seja a lição mais difícil que qualquer um de nós pode aprender antes de nos convertermos, que a salvação começa com Deus, termina com Deus. Nós lutamos toda a nossa vida com dificuldades que estão relacionadas ao nosso senso de justiça. Queremos agradar a Deus do nosso modo, queremos fazer coisas boas para nos sentirmos bem com relação a Deus. Achamos que através das nossas boas obras nós estamos resolvendo o nosso problema com Deus. Queremos barganhar com Deus, queremos comprar de alguma maneira a salvação, mas a salvação não se compra, a salvação é de graça, e não há salvação, nem libertação, nem melhoria, nem transformação nenhuma na minha vida, até perceber que Deus é o único que pode me salvar, e que sem Ele eu nunca serei salvo, sem Ele nunca acontecerá nada de verdadeiro e profundo na minha vida. Muitas pessoas ainda pensam e acreditam que se forem boas o suficiente serão salvas. Muitas pessoas ainda acreditam que se orarem bastante e jejuarem bastante, se consagrarem bastante a Deus, serão salvas. Muitas pessoas pensam ainda que se forem à igreja todos os domingos e regularmente frequentarem os cultos, isso será o suficiente e elas serão salvas. Mas isso não é verdade. Deus não quer que você seja apenas bom. Sim, Deus quer que você ore. Sim, Deus quer que você vá à igreja, mas essas coisas não irão salvar você. Somente confiando e acreditando que dele vem a sua salvação, somente colocando o seu coração em aliança com Jesus Cristo, você pode encontrar a salvação. A Bíblia diz em João 3:16-18: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Você vê, Jonas tinha razão. Ali, enquanto ele estava no ventre do grande peixe, ele teve uma revelação, e por meio da fé a luz entrou em sua mente, a luz entrou em sua cabeça, e ele disse: a salvação vem do Senhor. Não somente a minha salvação, a salvação de toda a humanidade vem do Senhor. Vem do Senhor. Se eu acredito nisso, eu não apenas serei salvo, eu serei um canal para que Deus possa salvar a outros. Aqui começa a mudar a história de Jonas. E no próximo domingo, no encerramento dessa série, pela manhã e à noite, nós vamos ver que coisa maravilhosa aconteceu nesse processo de restauração do ministério de Jonas, ainda que com muitos percalços. Mas tudo isso faz parte do grande jogo da vida, e o segredo é confiar no Senhor. Fique de pé e aplauda Ele, exalte a Ele, glorifique o nome dEle. Aplauda mais forte ao Senhor. Eu sinto que eu devo orar por pessoas que estão na barriga de um peixe. Eu sinto que eu devo orar por pessoas que estão vivendo um momento dramático em sua vida, mas é o momento mais importante da sua vida. É o momento da mudança radical. É o momento da restauração do seu ministério, do seu chamado. É o momento de você realmente assumir sua posição no reino de Deus. Eu não posso orar nessa noite por quem está na zona de conforto. Jesus disse: os sãos não necessitam de médico. Se alguém não está doente, não tem problema. Se está tudo bem na sua vida, você não precisa de oração, você só precisa continuar glorificando a Deus. Mas eu quero orar por gente que está aqui nessa noite insatisfeita, por gente que entrou aqui e não está feliz com a sua vida espiritual.
Eu quero orar por gente que tem se sentido angustiado à noite, de manhã, quando acorda, que está no meio de um vendaval, está no meio de ondas que estão lhe afogando. Tem a ver com trabalho, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com decisões, tem a ver com pressão, tem a ver com coisas erradas que fizemos no passado ou que estão acontecendo na nossa vida nesse momento. Tem a ver com coisas que nós escolhemos e outras que nem sequer escolhemos. Estamos vivendo um processo. Estamos sendo engolfados, estamos sendo engolidos, estamos sendo tragados. Eu quero orar por gente que está aqui nessa noite com o coração assim, quebrantado, despedaçado, dizendo para Deus que já não se importa mais com a solução de problemas imediatos, mas quer viver o projeto de Deus para a sua vida. Gente que está aqui desesperada para ser diferença na vida de outras pessoas. Gente que está aqui com vontade, apaixonada, ser usado por Deus, de ganhar vidas, de alcançar pessoas com seu testemunho, e não sabe como fazer. Diz: Deus, eu não tenho as palavras, eu não tenho habilidade, eu não sei o que dizer, o que fazer. Mas eu quero orar nessa noite para Deus abrir um céu de oportunidades para você, em nome de Jesus, de crescimento espiritual. Ainda dá tempo da gente fazer diferença esse ano 2017, num momento tão tremendo como esse que o Brasil está vivendo. Deus convoca a sua igreja, a trombeta está tocando, e o Espírito do Senhor está chamando, o capitão do navio está dizendo: acorda, Jonas, começa a orar, faz alguma coisa, porque assim como está, não tem como continuar. Eu quero orar por você que está assim. Levanta a tua mão, levanta o teu rosto, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, não poderia terminar essa mensagem que o Senhor me confiou, não poderia concluir este recado que o Senhor me ordenou entregar à tua igreja, sem desafiar aqueles que, em ouvindo esta palavra, estão agora desejosos de tomar posição nova com respeito à sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, sela agora esta palavra nesse coração. Começa a liberar, meu Deus, neste auditório, a unção que o teu servo precisa, que a tua filha precisa, a unção que este casal, que esta família precisa. Deus, vem agora mesmo com teu socorro, vem com teu livramento. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor comece a encher o coração deste teu filho, desta tua serva, com um ânimo novo, Senhor, com respeito à vida, mas principalmente com respeito ao teu chamado. Meu Deus, é no meio deste caos, é no meio desta bagunça, é no meio deste sofrimento que ele está vivendo, é no meio, Senhor, desse drama que ela está passando em sua casa, em seu trabalho, que o Senhor vai fazer algo tremendo, algo extraordinário, algo que será uma visitação de Deus numa terra chamada Nínive. A cidade de Salvador está esperando os filhos de Deus, descabelados, desesperados, mas apaixonados por Deus, para fazer diferença nessa cidade. Ah, Senhor, a Bahia precisa de uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito revolucionário e transformador que só o Evangelho pode produzir no coração de um crente verdadeiro. O Brasil está precisando, meu Deus, de homens e mulheres que se levantem em meio a esta crise de liderança, para proclamar que a solução desta nação não está em um homem, em uma mulher, mas está no Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. Pai, nessa hora eu te peço que o Senhor incendeie o coração da sua igreja, porque também as nações estão precisando de homens e mulheres que sejam enviados até as terras mais distantes e tenham coragem de ali proclamar a tua palavra. Meu Deus, quantos lugares no nosso dia a dia, bem perto de nós, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola,
estão pessoas morrendo, precisando ouvir que do Senhor vem a salvação. Usa, meu Deus, usa estas circunstâncias para quebrantar corações e levantar nesses dias missionários que estejam fazendo diferença. Essa é a minha oração, e eu declaro nessa hora a tua bênção de livramento. O socorro do Senhor virá sobre a tua vida. Esta semana Deus te tira de dentro do ventre do peixe. Esta semana Deus te vomita para um outro lugar. Esta semana Deus te coloca numa dimensão nova. Esta semana Deus te coloca no centro da vontade e do propósito dele com respeito a esta situação. Mas ouça, esta semana Deus quer ver de você uma atitude nova com respeito ao chamado dele, ao voto que você fez quando você disse para ele: eis-me aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma esta oração e faz dela, Senhor, uma resposta no coração dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, 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 glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia.